Irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, nessa tarde maravilhosa, né? Esse tempo meio frio, mas a palavra de Deus é a bússola para o nosso coração. Irmão, eu queria estar aqui meditando com os irmãos aqui nessa tarde, no livro de Joana, né? No livro de Joanas, nós vemos aqui Deus chamando o profeta para levar a palavra para um povo que estava a se perder-se. Mas segundo a palavra de Deus, Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos que Deus, por amor de uma cidade pecaminosa, Deus ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. O pecador que se arrepende dos seus pecados, o Senhor o ama, né? Nós vemos que Nínive, o povo daquela cidade estava fazendo muita crueldade e a malícia, o pecado daquele povo estava cheirando mal às narinas de Deus. Então, Deus, ele se dispõe a exterminar com aquela cidade, a destruir aquela cidade. Mas Deus não faz nada sem que primeiro ele avisa. Então disse aqui a palavra do Senhor: veio a mim a palavra do Senhor a Joana, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Joana se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarse. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estava no navio para o aliviar do seu peso. Joana, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não o pereçamos. E dizia cada um aos seus companheiros: vinde e lançamos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Joana. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse-lhe: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto?
pois sabia os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disse-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobrevenho esta grande tempestade. Amém? Então nós vemos aí, né, o profeta se declarando o culpado daquela turbulência, daquele revolto no mar, por tudo que estava acontecendo. E muitas das vezes, o pecado, quando cheira mal às narinas de Deus, Deus toma decisão. Nós vemos ali a cidade de Sodoma e Gomorra, o pecado daquele povo, quando chegou até a Deus, Deus destruiu aquela cidade com fogo e com enxofre, porque o pecado daquele povo estava cheirando mal às narinas de Deus. E aquele pecado que estava cheirando mal às narinas de Deus, hoje, nos dias de hoje, é o que mais vemos acontecer. É o que mais vemos acontecer. Naquela época, os homens daquela cidade, eles estavam voltados homens para homem. E aquilo ali, Deus estava irado com aquele povo. Deus então deu tempo para aquele povo se arrepender, mas aquele povo não se arrependeu, senão enquanto veio aquela destruição, né? Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo e enxofre. Deus aqui, pelo que eu vejo, ele também queria destruir a grande cidade de Nínive. Mas Deus, ele usou de misericórdia com aquele povo. Deus, ele usa de misericórdia com aquele povo. Deus, então, ele proveu uma solução, irmão, para poder dar um livramento para aquele povo. Deus, então, começa a prover um meio, porque ali tinha muitos inocentes. Tinha muitos inocentes. E Deus, ele não conta o ímpio com o justo. Deus, ele não popa o ímpio, né, por justo. E nem castiga o justo no lugar do ímpio. Então Deus queria dar um livramento àquele povo. Porque muitas das vezes o homem pode estar no seu pecado, mas se ele ouvir a voz de Deus e se arrepender do seu pecado, Deus também se arrepende de fazer o mal, de trazer a destruição. Então Deus, ele vai até Joana e envia Joana àquela cidade. Nós vemos que Joana, em um determinado tempo, ele também se representa Cristo. É Cristo que salva. É Cristo que salva toda a humanidade. E Joana, ele se simbolizou a Cristo. Quando ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Ali ele foi morto, ali ele estava sepultado, ali ele estava debaixo da terra. Disse a palavra, veio a palavra do Senhor a Joana, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então Deus já não estava mais suportando. Deus já não estava mais suportando o pecado, a malícia daquele povo. Como que aquele povo agia, Deus não estava mais suportando. Deus já não estava mais suportando. Então, Deus, ele toma a decisão de fazer algo. Mas primeiro ele envia o profeta ali para poder levar ali a palavra. Vai
essa grande cidade e clama contra ela, porque o teu pecado, a tua malícia chegou até a mim, e eu decidi a destruir. Disse a palavra de Deus que Joana, então, ele se levanta para fugir de diante da face do Senhor, né? Deus querendo salvar aquele povo, Deus querendo libertar aquele povo. E Joana, ele levanta para poder ir levar a palavra, mas ele coloca no seu coração de tomar uma outra decisão sem ser a qual o Senhor havia ali designado. Assim, nos dias de hoje, irmão, quantos profetas rebeldes, quantos homens que se dizem homem de Deus, que está até aí pregando a palavra de Deus, mas rebelde. Talvez Deus manda ele ir para o lugar A, ele quer ir para o lugar B, né? É um tipo de Joana. Ele quer ficar onde o seu ego está sendo alimentado, aonde não precisa dele fazer muito esforço, aonde tem obreiro com sobra. Ele quer mais disputar uma vaga ali do que ir em busca das almas perdidas. Esse é um tipo de Joana. As almas estão perecendo e eles ali competindo cadeira, competindo posição, querendo ganhar nome, né? Mas ganha o nome aqui na terra, mas perde para com Deus. Então Joana, ele levanta para fugir-se da face do Senhor, para Tarse. Joana desce então a Jope, e ali, um navio descendo para Tarse, Joana de imediato ele vai, paga a sua passagem e entra naquele navio para poder fugir da presença de Deus. Irmão, da presença de Deus ninguém foge, irmão. Ninguém escapa da mão do nosso Deus. Ninguém. O nosso Deus, ele é um Deus que todo o poder está nas suas mãos. Para onde me fugirei da presença de Deus? Se eu subir acima das mais altas nuvens, ele está. Se eu descer às profundezas do abismo, lá ele está. Então não tem como fugir da presença desse Deus. E Joana, então, ele desce a Jope e paga a sua passagem e entra naquele navio e vai para Tarse. Vai para Tarse. Joana não queria saber das almas que estavam perecendo na cidade de Nínive. Por certo, Joana era um conhecedor das ações de como aquele povo agia. Então, Joana pensava que Deus não poderia perdoar aquele povo. Joana, então, queria que Deus castigasse aquele povo. Joana queria ver aquele povo perecer. Mas Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos venham se arrepender-se, venham ao conhecimento da verdade. Então, disse a palavra do Senhor que Joana, ele entrando naquele navio e descendo para Tarse. Mas o Senhor mandou um grande, O Senhor mandou um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio que Joana estava, ele estava perto a espedaçar. Aquele navio estava perto, irmão, ia a quebrar-se e todo aquele povo ali daquele navio perecer. Um homem, ele sempre Deus enviando ele para poder solucionar um problema, resolver um problema, salvar uma nação. Joana agora deixa uma nação a risco e colocando um outro povo na perdição. Porque dentro daquele navio, ali tinha várias nações que estavam ali, era gente de todos os lados que estava ali naquele navio. Eram várias línguas que estavam ali dentro daquele navio. Aquele povo estava fazendo os seus trabalhos. Aquele povo estava viajando. Aquele povo estava, não que estava a passeio, mas muito em busca de trabalho, ocupado com seus afazeres. Joana então entra ali. Agora Deus, para poder provar que ele é Deus, que quando ele fala, a terra treme,
Deus agora faz com que aquele mar fique revoltado. Deus manda um vendaval, aquele vento começa a balançar aquele navio, e os marinheiros, com medo do navio partir ou do navio se afundar, eles começaram a jogar as cargas no mar. Eles começaram a jogar as cargas no mar para poder aliviar o peso, para ver se o navio conseguisse tomar o rumo certo. Mas o vento estava varrendo aquele navio de um lado para o outro. E aquele navio, se Deus não entra com a misericórdia, aquele navio ele ia espedaçar, aquele navio ele ia afundar. Então nós vemos que Jonas estava ali super despreocupado. Jonas estava ali super despreocupado. Então temeram os marinheiros, né? Temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as suas fazendas, que estava no navio, para o aliviar do peso. Então ali cada um clamava, irmão. Lembra nos dias de hoje, né? Igual hoje aí nós vemos tanta cultura, tanto Deus, mas o Deus que tem todo o poder, o Deus que fez os céus e a terra, é muitos pouco que confia, é muitos pouco que clama. Uns clamam por Maria, outros clamam por Aparecida, outros clamam por João. Cada um clama por um tipo de Deus. Mas nós clamamos ao Senhor. Como disse a palavra do Senhor, uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós fazemos menção no nome do Senhor, porque é Ele que fez os céus, é Ele que fez a terra, é Ele que fez o mar, é Ele que fez a terra seca. Então, a esse Deus todo poder. E enquanto eles clamavam os seus deuses, mas nada podia fazer. Uma coisa eu quero te dizer, meu irmão. Tem problema na sua vida, tem problema que só Deus pode resolver para você. Você pode ir no benzedor, você pode ir no macumbeiro, você pode ir no feiticeiro, você pode ir no candomblé, você pode ir aonde você quiser. Mas uma coisa Deus manda te dizer: se você não for até Ele, você vai perecer. Se você não for até Ele e não reconhecer Ele como o único Deus, como o único Senhor, tu vai perecer. Confia nele, porque tem problema na nossa vida que só Deus resolve. Você pode gastar tudo que você tem. Você vai gastar tudo. Mas se você não procurar o Senhor, você vai gastar e vai perecer. Porque tem causa, tem problema na nossa vida que só Deus resolve. Tem problema na nossa vida que é para médico. Tem problema que não precisa de você buscar o Senhor. Vai no médico, porque Deus já destituiu os médicos para isso. Mas tem problema que o médico não resolve. Tem causa que a justiça não resolve. Tem causa que é só o Senhor. Então disse a palavra do Senhor que eles lançaram as suas fazendas no mar para aliviar. Clamaram cada um aos seus deuses, porque eram várias nações, eram vários tipos de deuses. Mas o único, até então, eles não haviam clamado. O único Deus, até então, eles não haviam clamado. É como teve a premiação do Oscar, lá nos Estados Unidos, na cidade de Las Vegas. Então, nós vemos ali, na Califórnia, onde é que a cidade queimou, nós vemos que ali, segundo alguém testificou, que vários artistas receberam a sua premiação. Eles louvaram todos os tipos de deuses, mas ninguém exaltou o nome do Senhor. Ninguém exaltou o nome do Senhor. Ninguém apresentou o Senhor ali. Mas nós vemos que o castigo veio logo após. Ali era um lugar de estrela.
Ali é um lugar de famoso. Ali é um lugar que, materialmente falando, ali é um lugar de poderosos. Mas poderoso é o Senhor. Aí nós vemos como que ficou aquela cidade, né? Como que aquela cidade pegou fogo, não ficou nada. Dinheiro, a prata, o ouro deles, tudo pereceram. Eles confiaram em si, no jornalista, na imprensa, nas redes de TV, naqueles que votaram neles, mas eles esqueceram do Senhor. Então nós vemos aí que diz a palavra do Senhor: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: o que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós, para que nós não perecemos. Irmão, um homem com a responsabilidade que Jonas estava, Jonas precisava de ir, levar a palavra do Senhor. Os ninivitas estavam perecendo, estavam para perecer. Agora Joana, com uma responsabilidade na mão, entra naquele navio, desce ao porão e deita e dorme despreocupadamente. Então ele chega para ele e disse: levanta, levanta, dormente, o que tu tem? Porque dentro de um vendaval daquele, e ele dormindo despreocupado, irmão, alguma coisa poderia estar acontecendo. O que tem, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Assim, quem sabe Deus lembra de nós para que nós não perecemos. E dizia cada um aos seus companheiros: vinde, lançamos sorte, para que quem saiba, lançamos sorte, para que saibam por que causa nos sobreveio este mal. Eles precisavam, queriam saber por que estava vindo todo aquele mal sobre eles, por que estava acontecendo aquele vendaval, por que eles estavam perecendo, né? Então, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Lançaram a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Agora Joana, né? Ele é exposto a se declarar o que ele fazia, o que ele estava fazendo, da onde ele estava vindo, para onde ele lá ia, que povo ele era, que Deus era o Deus que ele tinha. Então ele disse, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha o declarado. Por que tu fizeste isto? Meu irmão, se Deus te mandar ir levar a palavra, tu não tem que temer. Tu não tem que procurar fugir. Tu não tem que procurar refúgio em outros lugares. Não tem outro jeito. Aonde Deus mandar, vai levar a palavra. Porque Deus, Ele cumpre, Ele responsa pela sua palavra. O homem não tem que querer fugir-se diante da face do Senhor para ver se alguém pereça. Tem tantas pessoas más nessa terra. Talvez o seu inimigo, ele levanta contra você, ele faz tudo contra a sua vida, ele tenta até mesmo destruir a tua vida, mas você não pode desejar o mal para ele. Ele é uma alma. Ele tem uma alma que vai prestar conta diante de Deus.
Tem 2 lugares esperando as nossas almas. Tem 2 lugares, não tem outros. Hoje nós vemos aí teólogo que está arrumando aí um 3º, até 4º lugar para as almas, né? Hoje eles estão aí arrumando até 3º, 4º lugar para as almas. Irmão, não tem outro lugar. A palavra de Deus, ela diz, Deus ele não trabalha com médio e intermédio, não. Deus ele é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou você é salvo ou você é perdido. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. É você que decide. É você que decide. Ou o céu ou o inferno. Hoje tem muita gente falando que o povo não está no inferno. O povo não está no inferno. Aonde esse povo está então? Aonde esse povo está? Se eles falarem que o povo não está no céu também, eu conformo que ainda o povo não está no céu. Não está no céu. Porque o céu é um lugar que a igreja, que o povo vai após o arrebatamento. Então Deus está com o povo num lugar de descanso. Eles estão ali esperando o arrebatamento da igreja para eles entrar juntamente com os arrebatados no céu. O inferno não é o estágio, o lugar final aonde o povo vai passar a eternidade. O inferno é um lugar temporário. Ali é temporário, porque o estágio final de todos os ímpios vai ser decretado no dia do juízo final, o lago de fogo. Então ali o inferno vai ser lançado lá dentro, a morte vai ser lançada lá dentro, todos vão ser lançados lá no lago de fogo, todos os demônios com todos os ímpios, com todos aqueles que cometem a impiedade. Então o inferno é um lugar onde eles vão para sofrer, é um lugar de sofrimento, mas o lago de fogo que é o lugar final. Após o juízo, todos vão ser lançados ali. Então o inferno é um lugar onde a pessoa está ali passando por um tempo. Do mesmo jeito que quem foi morto, que morreram em Cristo, ele ainda não está no céu, que eles estavam no paraíso. Você viu aquele versículo de Apocalipse, quando a Bíblia diz ali que viu os santos debaixo do trono de Deus e clamando: Senhor, até quando tu não vinga o nosso sangue daqueles que estão na terra? O Senhor lhe deu eles veste branca para que eles calmassem até que chegasse o tempo. Então eles estão ali esperando, eles estão ali com veste branca, eles estão ali guardados por Deus. Então só tem 2 caminhos. Só tem 2 caminhos, onde o homem vai passar a eternidade e para onde o homem é levado. Ou ele vai para o lugar de descanso, ou ele vai para o inferno. Só tem 2 caminhos. Disse a palavra do Senhor: eles lhe disseram: eu sou hebreu, e eles temeram, porque sabia que os hebreus é um povo escolhido. Os hebreus é um povo que Deus escolheu, é uma nação eleita. Então eles temeram e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levantava e engrossava cada vez mais. E eles lhe disseram: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Joana agora, aleluia, sabendo que aquele povo ia perecer por sua causa, Joana agora resolve a cooperar para que aquele povo não perecesse. Levanta-me, lança-me no mar, porque é por minha causa que esse mar está revoltado. Fazendo isso comigo, o mar vai se acalmar.
Entretanto, os homens, né, remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Tem causa, irmão, que não adianta. Não adianta. Talvez a gente corra de um lado para o outro, busca a saída de um lado para o outro. A saída só está em Deus. Quando ele disse, lança-me no mar, porque lançando-me no mar, o mar vai se acalmar e vai voltar a fazer bonança. Mas os marinheiros tentaram. Eles tentaram de um jeito, tentaram de outro, remavam para ver se o mar, né, ganhasse a sua rota e fosse embora tranquilo, mas não teve outro jeito. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o seu sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como o aprouve, né? Então, Senhor, não cobra esse sangue de nós, porque o Senhor faz tudo conforme o aprove. Então levantaram Joana e lançaram ao mar, e cessou o mar, né, da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Até o ímpio, irmão, até o ímpio, quando recebe livramento, quando recebe escape da mão de Deus, eles fazem voto, eles oferecem sacrifício, eles sacrificam-se a Deus em agradecimento, né? Eles sacrificaram, fizeram voto ao Senhor para poder agradecer ao Senhor do escape. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Joana, e estivesse Joana 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus agora, ele trabalha de uma maneira que deu livramento para aquele povo, mas também Deus, ele se aprove algo para poder nos apoiar, nos guardar. Agora Deus, ele prepara o peixe para poder tragar Joana, né? Joana teve 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Aí Joana estava simbolizando quem? Joana estava ali, né, simbolizando a Cristo. Simbolizando a Cristo, que para poder nos salvar, para poder nos dar esse direito de salvação, de vida eterna, primeiramente ele foi pendurado na cruz, depois ele foi morto, depois ele foi lançado, né, no seio da terra, onde ele ficou 3 dias e 3 noites. Agora, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com a chave da morte, a chave do inferno e a nossa vitória na mão. Agora nós vemos aí Joana, 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Aleluia. Mas para poder ir em busca de uma nação que estava perecendo, para poder salvar uma nação. Mas acabou por aí? Não, nós vemos aí. Orou Joana ao Senhor, Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, quando nós pecamos e se arrependemos do nosso pecado e pedimos perdão do nosso pecado, ele está pronto para poder nos perdoar, né? Deus agora, ele prepara o peixe para poder tragar Joana. Joana agora, de dentro do ventre do peixe, Joana agora começa a fazer uma oração a Deus. Ele começa a questionar com Deus, ele começa a falar com Deus. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor,
e ele respondeu-me do ventre do inferno. Eu quero te dizer, meu irmão, o diabo pode fazer um plano contra a tua alma. Você pode descer ao inferno antes que morra. Antes que morra, porque se morrer e descer, não tem mais retorno. Talvez você pode ter um acidente, talvez você pode estar em coma. E nesse mal, o diabo pode pegar a tua alma e levar ela lá no inferno. Mas lá do inferno, tu vai clamar ao Senhor, porque o teu espírito ainda está no teu corpo. Então você vai clamar ao Senhor, e Ele vai te ouvir, e Ele vai te resgatar de lá, para quando tu voltar para o teu corpo, você saber que há um Deus misericordioso, que há um Deus que até do inferno, quando nós clamamos, Ele ouve e nos socorre. Joana foi socorrido do ventre do peixe, do profundo do abismo, do inferno. Ele clamou e Deus ouviu o seu clamor. Porque tu me lançaste no profundo, no coração do mar, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim, né? E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Mesmo assim, diante de toda aquela situação, Joana sabia que ele estava se rebelando contra Deus, desobedecendo. Mas ele agora lembra da santidade do Senhor. Ele lembra do seu templo. Ele lembra da tua santidade. E ele clama e expõe-se diante do Senhor. Joana agora ele toca, irmão. Ele toca num lugar muito acessível de Deus. Quando ele disse essas palavras: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Agora ele mexe, ele comove o coração de Deus. Todavia eu verei o templo da tua santidade. Ele toca no lugar acessível de Deus. E Deus agora então começa a se mover. Deus começa a se mover. Quando nós se arrependemos, Deus também se arrepende. Todavia, eu verei o templo da tua santidade, Senhor. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até ao fundamento dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Então a confiança de Joana, ele ainda estava confiando que havia uma esperança, que Deus ainda estava o guardando. Joana agora estava ali viajando dentro de um peixe, né? Você viajar em um ônibus, bem acomodado, com água fresca, olhando ali pela janela, tomando um vento, ou de um avião, não sei como, nunca viajei, mas creio que lá de cima, olhando as paisagens, olhando, né, para baixo, vendo aquela natureza, aquela coisa mais linda, um ventinho de acordo, um ar-condicionado, é muito bom. Mas agora você viajar dentro de um submarino, né? Dentro de um submarino, um peixe, uma baleia. A Bíblia não fala que é uma baleia, muitos falam baleia, mas a Bíblia fala que Deus preparou um grande peixe, né? Deus preparou um grande peixe. Agora ali, não sei onde é que ele estava, né? Dentro das entranhas daquele peixe, né?
Me parece que ele estava a cerca de 3.000 quilômetros do lugar que ele estava até a grande cidade de Nínive. E ele viajar 3 dias e 3 noites, 3.000 quilômetros dentro de um peixe. Aquele peixe vai ver que curvava, subia, descia, balançava, e ele caía para um lado, caía para o outro. Não tinha lugar de se escorar, de segurar. Ali a única coisa que ele podia fazer é clamar ao Senhor. Do ventre do peixe, do profundo do abismo, do centro do inferno, clamei e o Senhor me ouviu. Esta era a situação de Joana. Todos aqueles que se rebelia, todos aqueles que se faz rebelde, todos aqueles que se levanta contra Deus, o lugar dele está preparado. O lugar dele está preparado. É melhor obedecer. É melhor obedecer. É melhor ir de trem. É melhor ir de ônibus do que ir em um peixe. Diz a palavra do Senhor: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vã deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Joana em terra seca. Então, irmão, quando você faz um voto, vota, cumpre o seu voto, paga o seu voto. Porque quando nós oramos a esse Deus, a resposta dele vem. Joana estava ali, confiando que Deus ia usar de misericórdia. Ele estava ali engrandecendo a Deus, orando a Deus, clamando a Deus. Deus então fez com que o peixe levasse a Joana e vomitasse a Joana lá na praia, na cidade de Nínive. Joana, quando cai ali naquela cidade, quando ele é vomitado ali, Joana agora é um outro profeta. Joana agora ele já cai ali naquela cidade, disposto a pregar o arrependimento para aquele povo. Que Deus abençoe você nesse dia, né? Que Deus te guarde, que Deus continue te abençoando. Se Deus falou com você que você vai ir pregar a palavra em um determinado lugar, não faça como Joana. Não faça como Joana. Não faça como muitos obreiros rebeldes que quer viver o seu ego, que quer ficar em templos chique, que quer ficar em templos luxuosos, mas não quer ir em busca das almas perdidas, né? O seu lugar está preparado, mas você quer ficar onde é que você, né, tem todo o seu luxo. Deus não nos chamou para o luxo, não. Deus nos chamou para nós ir nas vilas, nos vilarejos, nas aldeias, naqueles lugares mais remotos, aonde as almas estão perecendo, para nós ir ali e estar levando a palavra. Que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.